A gente vai iniciar o quarto bimestre com os últimos capítulos do livro, certo? Deixa eu colocar aqui para vocês visualizar o slide. Vocês conseguem visualizar? Sim. Dá para visualizar, né? Pronto. Aí, para questão de dúvidas, né, em relação a notas, as notas de vocês já estão no sistema, certo? Se você for lá, né, no aluno online e não ver sua nota, me procure porque pode ter acontecido algum problema, certo? Você pode ter deixado de fazer uma prova ou não entregou as atividades, certo? Professor, eu posso fazer? Pode fazer, certo? Você faz a atividade que está faltando ou a prova, me manda, que aí eu contabilizo a nota de vocês para fechar a média, certo? Mas, iniciando aqui o conteúdo, pessoal, a gente vai falar... No terceiro bimestre, né, a gente falou muito sobre como alguns países se industrializaram, né? A forma de industrialização e a forma de economia de alguns países, né? A gente falou dos tigres asiáticos, a gente falou dos Estados Unidos, de como teve esse processo de industrialização, esse processo de modernização e o processo econômico que aconteceu em alguns países. A gente falou do Brasil, né? Brasil, assim como alguns países da América do Sul, que foi uma industrialização mais recente. A gente falou muito da China, né? E o que eu queria que vocês entendessem a gente falando desses países, é que o processo de industrialização desses países foi diferente, né? No Brasil aconteceu um processo, né, que foi uma industrialização depois da crise que aconteceu em 29, né? A crise lá na Bolsa de Nova York. Na China, a China ela já teve um outro processo, né? Um processo mais voltado para uma economia de Estado, né? O Estado controlava as indústrias. A gente viu também os tigres asiáticos, que a industrialização já era um período, já foi diferente, né? Lá o Estado não controlava, lá era uma zona livre, né? Onde as indústrias conseguiam colocar as indústrias internacionais conseguiam colocar suas fábricas lá, certo? Hoje a gente vai ver um pouco sobre um bloco regional, certo? O comércio internacional, essa relação que tem de países entre o Brasil e outros países. Eu não sei se alguém de vocês já viu no jornal, de vez em quando aparece, quase toda semana vai aparecer, dizendo que o Brasil ele exporta carne para a China. O Brasil começou a exportar frango para os Estados Unidos. O Brasil começou a exportar matéria-prima, como soja, como aço, para outros países. Alguém de vocês já viu falar alguma notícia assim, que o Brasil começou a importar um produto para outro país? Alguém já ouviu? Pode ser qualquer tipo de produto. Hein, pessoal? Não, nunca vi, não. Que geralmente aparece. Vai falar que o Brasil fez um acordo comercial com outro país. O Brasil fez um acordo com a Alemanha e agora o Brasil vai começar a vender soja, vai começar a vender milho para a Alemanha, certo? Por que isso acontece? Por que existem países que compram produtos de outros países? Por que a Alemanha não produz o seu próprio milho? Por que a Alemanha tem que comprar um produto de um outro país para conseguir abastecer o seu mercado? Certo? Hoje a gente vai ver na aula por que essas interações acontecem, certo? Aí, inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre o comércio internacional, certo? O que é o comércio internacional? O que é esse comércio entre países? A economia internacional, né, que estuda as trocas, os bens e os serviços e o movimento internacional desses fatores, onde as nações não são autossuficientes, certo? Por que o Japão ele vai comprar arroz
de um outro país. Por que o Japão vai comprar arroz da China? Por que o Japão vem comprar arroz do Brasil? Um dos grandes fatores é esse daqui, ó. O Japão, ele não é autossuficiente, certo? O Japão, ele não consegue ter um território tão grande para ter uma grande plantação de arroz, certo? Para ter um estoque de arroz para alimentar o seu povo. Então, o que o Japão vai fazer? Ele vai comprar esse produto de um outro país, certo? Então, geralmente é quando o país ele não é autossuficiente, ele vai importar, né, vai comprar de fora esses produtos para abastecer o seu mercado interno, certo? Acontece muito com o petróleo. Tem países que não são autossuficientes no petróleo e eles precisam comprar esse petróleo de um outro país para abastecer os seus carros, abastecer os seus automóveis, certo? Por isso que os países que têm uma grande reserva de petróleo, como aquela região ali da Arábia, né? Aquela região árabe, é tão rica. Por quê? Eles não têm um consumo tão alto de automóveis, né? Lá existe automóveis, é claro, mas não é um consumo tão alto. Mas eles têm uma grande reserva de combustível. Aí o que eles vão fazer? Eles vão vender para países que não têm o petróleo, eles não vão vender para países que não têm petróleo no seu país, no seu local. Então, essa troca vai acontecer basicamente por isso, ó. Porque as nações não são autossuficientes em alguns produtos, certo? Então, eles vão buscar em outros países para tentar abastecer o seu mercado interno, certo? A economia internacional é basicamente isso. A abertura econômica. A abertura econômica ela vai se referir à redução de barreiras reais, como tarifas sobre importações ou exportações, ou qualquer outra forma de barreira que dificulte ou impeça o comércio entre esses países, certo? O que seria essa abertura econômica, pessoal? Vamos aqui citar o exemplo de novo, né? Do Japão com o Brasil. Para o Japão comprar o arroz do Brasil, esse produto ele vai se tornar mais caro. Por quê? Porque existem tarifas econômicas que meio que protegem os produtores japoneses. Vou colocar aqui em exemplo. Por exemplo, existe um fazendeiro lá, né? Existe um produtor de arroz no Japão, certo? E esse produtor vende o arroz lá no Japão a $1, certo? $1 o quilo do arroz, beleza? Só que o Japão, ele já compra todo esse produto do mercado dos fazendeiros japoneses, só que mesmo assim esse produto ele não é suficiente para abastecer toda a população japonesa. Ele não é suficiente para isso. Aí o Japão, o que ele tem que fazer? Vou comprar produtos de outros países para conseguir abastecer, certo? Só que existem dentro do Japão as tarifas econômicas. Para você comprar de um fazendeiro japonês é $1, mas para você comprar do Brasil vai ficar mais caro. Por quê? Porque o Japão ele tem que transportar esse arroz, né, que vem de outro país, certo? Ele tem que pagar num preço diferente o imposto que tem dentro do outro país que ele vai comprar. E isso vai tornar o produto mais caro. Em vez de ser $1, ele pode comprar a $3 do Brasil o quilo do arroz, certo? E a abertura econômica, o que é? É essa facilidade que o Brasil vai dar. O Brasil pode falar para o Japão, não, tu não vai precisar pagar tal imposto, tu não vai precisar pagar esse tipo de imposto para comprar o meu arroz. Em vez de tu pagar esse imposto, tu pode comprar mais arroz. Aí, em vez de ser $3 esse preço, cai para 2, certo? Porque existem várias tarifas. Tem a tarifa de exportação, que isso é de cada país, né? Cada país vai fazendo a sua gama de impostos, certo? Aconteceu muito com os Estados Unidos. Não sei se vocês assistiram os jornais. Os Estados Unidos eles estavam querendo barrar os produtos chineses. Essa abertura e o fechamento econômico vai muito para isso também, ó. Quando um país não quer que um produto de um outro país entre no seu país, ele vai dificultar essas barreiras, como aconteceu
como está tentando acontecer, né? Como os Estados Unidos quer que a China faça. O Trump, né, o presidente, ele quer que o americano consuma o produto feito nos Estados Unidos, certo? E o que é que ele faz para isso? Ele pega e dificulta e coloca mais barreiras, principalmente barreiras econômicas, para que produtos de outros países não cheguem nos Estados Unidos ou cheguem mais caro, certo? Um exemplo é os celulares, certo? Os Estados Unidos, ele quer que o povo americano consuma os celulares americanos, de marca americana, e para isso, o que ele vai fazer? Ele vai colocar impostos, certo? Vai deixar o celular chinês mais caro, o celular chinês, o celular coreano mais caro. Através de quê? Através de impostos. Se a Samsung, né, a operadora lá sul-coreana, quiser vender o celular dela, quiser vender o Galaxy dela nos Estados Unidos, ela vai vender, mas ela vai vender mais caro, porque os Estados Unidos vai colocar mais impostos, certo? Mas pode acontecer o contrário, certo? Um exemplo, vou citar aqui no exemplo dos videogames, certo? Por que um videogame da Nintendo, por que o Nintendo Switch ele é tão caro? Por que esse valor ele é tão caro no Brasil e em outros países ele é mais barato? Por que isso acontece? Primeiro, porque aqui no Brasil não tem uma fábrica da Nintendo, certo? Uma fábrica de um produto dentro do país facilita muito o preço, porque o produto não precisa vir completo para o Brasil, certo? Não precisa vir completo. Ele vai vir com as peças, né? Vem só as peças, e aqui no Brasil ele é montado, o que torna mais barato. Mas um outro fator também que deixa isso mais caro é o imposto que o Brasil cobra em cima desses videogames. O imposto que o Brasil cobra é 40% do valor, certo? Então, só para vocês terem a noção do que seria uma abertura econômica, seria isso que o governo tenta fazer com os produtos. Colocar um imposto em cima, ou para facilitar, né, o produto, com que o produto de um país chegue no Brasil, chegue nos Estados Unidos, ou ele tenta dificultar, certo? Ele coloca um imposto mais alto em cima desse produto, fazendo com que o consumidor não compre o produto importado e compre o produto nacional, certo? O Nintendo, só para vocês terem uma ideia, um Nintendo Switch, ele é $400. Desculpa, ele é $300. Mas aqui é 3 mil, né? E aqui ele é 3 mil, né? Quando chegou aqui. Mas se a gente fizer. Mas ele ainda é 3 mil. Ele ainda está nesse preço. Para vocês terem uma ideia, o Nintendo é $300, né? Vamos fazer aqui uma aula do Antônio Carlos. Uma conversão rápida. O Nintendo é $300. Aí digamos que o dólar está R$5. O dólar está um pouquinho mais caro, né? Mas vamos fechar em R$5. Se o dólar é R$5 e o Nintendo é $300, fazendo a conversão direta, né? O Nintendo era para ser R$1.500, né? Mas por que ele é 3 mil? Porque tem essas tarifas econômicas, certo? Aí, beleza, é R$3.000. Ou é R$1.500, né? Fazendo a conversão direta. Ah, mas você vai ter que pagar para comprar, para transportar esse produto, para trazer esse produto do Japão dos Estados Unidos para o Brasil. Aí beleza, a gente coloca mais R$500 de frete. Aí mesmo assim seria R$2.000. Mas quando ele chega aqui a 2 mil, aí o Brasil vai passar pelo custo Brasil, como é chamado. Vai ter um 40% de imposto em cima para você conseguir ter esse produto, certo? Isso acontece em diversas coisas, certo? Mas eu quero que vocês entendam que isso acontece em diversos produtos, mas isso não é algo que é em todos os produtos, certo? Tem produtos que são mais taxados, que tem um imposto maior, e tem produtos que são menos taxados, certo, pessoal? Isso não é, esses 40% não é em todos os produtos que o Brasil compra de fora, não. Vai depender muito do tipo de produto, certo? E a abertura econômica vai fazer isso, vai tentar facilitar ou dificultar a entrada de produtos de um país para o outro.
Certo, pessoal? Então, por que os Estados Unidos, esses países, eles fazem isso? Por que o Brasil ele coloca um imposto? Será que ele não quer vender produtos? Será que ele não quer ganhar dinheiro em cima? Será que ele não quer lucrar as empresas as empresas ou o país? Por que acontece isso? Geralmente, pessoal, isso vai acontecer para proteção do mercado interno, certo? Acontece muito com os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos colocam o preço do carro europeu mais caro do que o carro americano? Porque o governo ele quer incentivar que o produtor americano, que o industrial americano ganhe dinheiro, certo? Isso a gente chama de protecionismo. Ele está protegendo a economia americana. Porque se ele não colocar essa barreira, se ele não colocar essa tarifa, o carro europeu pode ser mais barato que o carro americano. Aí o que o consumidor vai fazer? Não, eu vou comprar um carro europeu porque o carro europeu é mais barato. Aí o que isso pode influenciar? Na quebra do mercado, na quebra da indústria americana, certo? Então, acontece a abertura econômica, a dificuldade econômica por esses fatores, né? Um dos fatores importantes também é para a proteção do mercado interno, o que é errado, né? Quem era para decidir isso era o consumidor, não o governo, né? Não era o governo que é para decidir o que é bom para a gente ou não. Quem é para decidir isso é o próprio consumidor, né? Mas vamos passar lá, vamos passar aqui, certo? Então, existem dois tipos de economia, né? Tem a economia internacional, né? Que ela vai... Isso são dois fatores. A economia internacional, que é a troca entre esses países, né? Porque os países não são autossuficientes em alguns produtos e precisam comprar de outros países. E existe essa abertura econômica ou dificuldade. A abertura vai ser a facilidade, né? Principalmente com impostos entre esses dois países que estão fazendo essa troca. Ou dificuldade, né? Mas aqui a gente está falando sobre a abertura. Certo? Aí as motivações, né, para essas trocas internacionais. Aí, como eu falei, né, primeiro, ó, a reserva natural, né, com um exemplo que eu falei foi a reserva de petróleo, né? Existem países que têm mais petróleo e países que têm menos petróleo, mas precisa da gasolina, precisa do combustível para movimentar os seus carros, né? E o que eles vão fazer? Vão comprar petróleo de outros países, né? O solo e o clima, certo? Existem países que o solo ele não é propício para plantações, né? Que o solo ele não é propício para ter produtos agropecuários. Existem países que não é tão bom para ter plantação de milho, não é tão bom para ter isso. Um exemplo é, vamos lá, deixa eu ver, países frios, países da Europa, certo? O milho lá não é, ele não consegue nascer, ele não consegue se desenvolver. Então esses países que têm que consumir milho, eles compram de países que vendem muito milho, né? Um exemplo é o Brasil. O Brasil ele produz muito milho, muita soja e vende para países que não têm essa condição climática para produzir o seu milho, certo? Capital e trabalho, que seria aqui na mão de obra, né, intelectual, o estágio tecnológico também, que é algo mais voltado para a tecnologia. Por exemplo, tem países que têm um alto grau de desenvolvimento tecnológico e eles importam os seus trabalhadores para desenvolver projetos. Um exemplo que aconteceu há pouco tempo aqui é o Porto do Pecém. Você já ouviu falar do Porto do Pecém, né? Que existe aqui no Ceará. Para criar o porto, pessoal, o Brasil ele não tinha mão de obra capacitada para fazer todo o desenvolvimento do porto, certo? Eu não sei quem já foi lá pelo Pecém, mas existe uma rua, né? Não sei se ainda existe mais porque já foi finalizado. Mas ali próximo ao Porto do Pecém existia um bairro que era praticamente coreano. Por quê? Porque lá no Pecém não tinha trabalhadores capacitados, né, para construírem o porto, para fazerem a parte
mais difícil, a parte mais tecnológica do porto. E o que foi que o que foi que o Brasil fez? Ele contratou uma empresa coreana para fazer isso, certo? Para fazer esse porto e fazer essa parte mais industrial. Os trabalhadores coreanos vieram, né, para cá, construíram, fizeram lá o porto e depois retornaram para a Coreia do Sul. O que foi isso? Foi uma importação de mão de obra uma mão de obra tecnológica, né? Como o país não tinha trabalhadores com essa tecnologia, com essa capacidade, com esse conhecimento, né, para fazer algum produto, para fazer alguma empresa, o país contrata empresas de outros países que têm esse recurso para construir, certo? Era engraçado que lá em 2016, quando eu fui lá, 2015, 2016, o bairro praticamente era só em coreano, certo? Tinha os letreiros lá coreano e embaixo tinha lá em português. Parecia que você estava em outro país. Mas o que era isso? Era a importação de mão de obra qualificada, né? De mão de obra de um outro país para suprir alguma demanda, né? Fazer algum tipo de produto, fazer alguma indústria, beleza? Aí, pessoal, dentro desse comércio internacional, tem uma teoria que é a teoria das vantagens comparativas, certo? Isso aqui não é tão importante, mas vamos falar só por cima. Que é o princípio das vantagens comparativas que sugere, né, que cada país deve especializar na produção daquela mercadoria que é relativamente mais eficiente e que tenha custo relativamente menor. Isso daqui é uma teoria que quer dizer que cada país tem que ser bom em algum tipo de produção e mercadoria para que essa mercadoria ela seja mais eficiente. É como se fosse assim. O Brasil ele produz milho, né? Então o Brasil ele é muito bom na produção de milho. O milho do Brasil é um milho bonito, é um milho que ele é grande, é um milho que ele é vantajoso para que outro país compre, certo? Aí o México ele também produz milho. Só que o milho do México não é um milho tão bom, é um milho menor, não é um milho que ele não rende tanto. Aí o que os países vão fazer? Os países vão comparar, eles vão ver, deixa eu ver qual é o melhor milho, qual é a melhor vantagem que eu vou ter para abastecer o meu mercado. Vamos citar aqui a Europa, vamos citar um bloco. Aí a Europa vai ver, o milho do Brasil é um milho melhor. Então vamos comprar esse milho aqui do Brasil porque o milho do Brasil ele rende mais. Aí eles vão negociar o preço, né? Vai ter essa negociação que a gente vai ver mais na frente. Como é que acontece esse tipo de negócio, né? Qual é a vantagem que tem do Brasil diminuir um pouco o preço para tentar vender mais milho, né? Certo? Aí tem a globalização, né? E os blocos econômicos que a gente vai falar entre o que seria um bloco econômico, né? Aí a globalização e os blocos econômicos, ele significa a integração cada vez maior dos mercados, da cultura e da política com manifestações principalmente nos meios de comunicação de transporte, certo? O que é que leva, pessoal? O que é que leva um país a fazer um bloco econômico? O que seria um bloco econômico, certo? O que seria? Esse bloco econômico é uma associação entre países, certo? Vou citar aqui um exemplo. O que seria essa associação entre países? Alguém sabe dizer qual é o país mais rico do mundo? Ninguém sabe dizer? E aí, pessoal? Qual é o país mais rico do mundo? A China ou os Estados Unidos? É os Estados Unidos, né, em primeiro, e a China está quase chegando nos Estados Unidos, certo? Mas como é que o Brasil ele vai tentar competir com os Estados Unidos se os Estados Unidos é o país mais rico do mundo? Competição que eu digo é competir entre produtos, entre turismo. Como é que o Brasil vai conseguir concorrer com um outro país que é tão mais rico que ele, certo? Como é que
a Itália ou a Alemanha vai conseguir competir economicamente com o Brasil ou com os Estados Unidos se os Estados Unidos é tão maior, né? Tão maior na economia, tão maior na sua base industrial do que a Itália. A Itália é um país minúsculo, né, perto dos Estados Unidos. E o que que a Itália, o que a Alemanha fez para tentar competir economicamente com os Estados Unidos? Eles viram, certo? Isso foi principalmente lá depois da Segunda Guerra Mundial, que só a Alemanha, só a Itália não consegue competir com a economia dos Estados Unidos. Então o que foi que eles fizeram? Eles juntaram, não, vamos fazer um bloco econômico aqui, vamos fazer uma associação entre a gente, para a gente formar uma economia só, mas uma economia forte, certo? Uma economia para tentar meio que quebrar a hegemonia dos Estados Unidos. Então o que foi que os países da Europa fizeram? Eles fizeram um bloco econômico, certo? Chamado de euro, né? A zona lá do euro. E que objetivo é esse? Ó? O objetivo era permitir uma maior integração econômica, né, entre os países membros, de forma que eles alcancem uma maneira mais conjunta e mais rapidamente a prosperidade, certo? Então, esses países que formam blocos econômicos nada mais é de tentar juntar suas forças, né, de tentar ser algo maior para tentar competir no mercado de países maiores, certo? De países que são economicamente maiores. Vou citar aqui um exemplo que deu certo. Ó. A China, quando ela fez o bloco econômico lá na Ásia, né, que a gente vai ver, a China cresceu muito. A China, até os anos 80, era um país mais pobre que o Brasil, certo? Até os anos 80. Com essa vantagem de ter um bloco econômico e ter uma negociação entre esses países, esses países membros desse bloco econômico, eles conseguiam crescer, eles conseguiam combater, eles conseguiam tentar competir com países mais ricos, como os Estados Unidos, né? Mas qual é a vantagem? Qual é a vantagem de você estar dentro de um bloco econômico? Vamos ver agora. Ó, pessoal, algumas das vantagens de você estar dentro de um bloco econômico, ó, primeiro, ó, é a zona livre de comércio. Ó. Eu consigo, se você está dentro de um bloco econômico, você está dentro do bloco do euro, né? Da União Europeia, você está dentro desse bloco. Se você é alemão, você consegue trabalhar na Itália, você consegue trabalhar na França, você consegue se locomover entre esses países sem precisar pagar nenhum tipo de imposto, certo? É diferente, ó. É diferente de um alemão ir para a Itália, ele não vai pagar tanto imposto, ele não vai precisar de tantas barreiras, ele não precisa de um passaporte, certo? Para ir para a Itália. Mas para um brasileiro ir para a Itália já é diferente. Por quê? Porque o Brasil ele não faz parte desse bloco econômico europeu. O Brasil ele não faz parte disso. Por ele não fazer parte desse bloco econômico, ele vai ter algumas dificuldades a mais. Ele tem que ter um visto, né, para ir para a Itália. Ele tem que ter um visto de trabalho, se ele quiser trabalhar na Itália, certo? Então, um visto de turismo. Ele tem que ter dinheiro, ele tem que comprovar dinheiro para tentar entrar na Itália, certo? Já é diferente. A Alemanha não. Da Alemanha para ir para a Itália, se você for um cidadão alemão, você pode ir lá visitar, passar um dia e retornar. E não precisa pagar, você não precisa ter passaporte, não precisa ter outros documentos. Se uma indústria alemã quiser vender os produtos dela, se um exemplo, a Volkswagen, né, uma indústria de carros, quiser vender o carro para a Itália, vai ser bem mais barato do que uma indústria brasileira vender o carro para a Itália. Por quê? Porque existe essa negociação entre esses países. Esses países não precisam pagar tanto impostos, não precisam pagar impostos entre si, certo? A redução de impostos é bem mais barata. Então, bom, aqui no Brasil tem o Mercosul, não é? Tem o Mercosul. Eu vou, quando a gente entrar nos blocos econômicos, né, aí a gente vê essa facilidade. Eu estou falando assim da União Europeia porque a União Europeia é um dos blocos econômicos que foi bem mais sucedido, certo? Depois da criação da União Europeia, esses países membros da União Europeia, eles cresceram muito, se desenvolveram muito.
Eles têm até uma moeda, né? A moeda própria. Essa moeda, ela consegue circular em qualquer país da União Europeia, certo? Se eu tenho um euro aqui, né? Que é o euro, né? O euro, se eu sou um cidadão francês, certo? E eu recebo em euro, né? Eu ganho 1.000 euros por mês. Se eu quiser, no final de semana, pegar esse meu euro que eu ganho aqui e for para a Rússia, eu posso gastar o meu euro tranquilo. No Brasil, aqui na América do Sul, não, já é diferente. Se eu ganho aqui meu salário, né, eu ganho R$ 1.500 por mês, e eu quiser ir para o Chile, dificilmente alguns estabelecimentos vão aceitar o real. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o meu real, chegar lá no Chile e converter para a moeda local. Eu tenho que comprar a moeda local para conseguir comprar meus produtos, para conseguir viajar, certo? Isso é diferente. Ó. Na Europa, eu não. Com a moeda que eu ganho, que é o euro, né? Essa integração existe muito nesse bloco econômico. E isso a gente chama de quê? Ó? Da zona livre de comércio, certo? Que é a integração. A união aduaneira, que também é um outro fator, né? É uma integração, pessoal, que vai além desse comércio, certo? Ele existe na tarifa externa comum, né? O que seria essa tarifa externa comum? É um imposto que você paga toda a vida que você compra um produto de um outro país. Não sei se vocês já experimentaram comprar um produto da China ou um produto de um outro país. Geralmente, dependendo do valor, se eu quiser, por exemplo, se eu quiser comprar um Nintendo, né? Eu quero comprar um Nintendo Switch da China. Quero comprar lá no AliExpress, certo? Aí lá esse Nintendo, ele custou para mim $300, certo? Beleza, paguei aqui, converti, deu R$ 1.600, paguei no meu Nintendo. Aí paguei meu boleto e tudo. Aí a China pegou e mandou o videogame para mim. Na hora que esse videogame chegar aqui no Brasil, ele vai passar pela Receita Federal. Na hora que ele chegar na Receita Federal, o que a Receita Federal vai fazer? A Receita Federal vai cobrar isso aqui, ó. Esse TEC, ó. O que ela vai pegar? Ela vai ver o valor do Nintendo, né? Ela vai ver, o Nintendo custou R$ 1.500, né? Beleza. Então a gente vai taxar esse produto em 40% do imposto. Então, para esse produto sair daqui da Receita Federal e ir para a casa da Alicia e ir para a casa da Alessandra, você vai ter que pagar mais 40% desse valor. Você vai ter que pagar mais ou menos uns R$ 600 para esse produto ser liberado, certo? Isso aqui, ó, a gente chama de TEC, ó, Tarifa Externa Comum, certo? Ah, professor, mas eu comprei um relógio da China, eu comprei uma pulseira da China e eu não precisei pagar esse imposto. Por que que no Nintendo eu paguei e no relógio eu não paguei? Porque, pessoal, existe também um acordo, certo? Um acordo entre o Brasil e a China que em produtos mais baratos, em produtos que sejam de menor valor, você não precisa pagar esse TEC aqui, ó. Você não precisa pagar essa taxação. Mas se for produtos mais caros ou maiores, aí sim, você tem que pagar um imposto e esse imposto ele é meio alto, certo? Ele é um pouco alto. Entenderam? Então, essa união aduaneira é uma taxa que você paga de alguns tipos de produtos que você quer comprar de outros países, certo? A mesma coisa vai acontecer se vai sair o Play 5, né? Não sei se vocês gostam muito de videogame, mas o Play 5 vai sair agora em novembro. Aí, o que muita gente está pensando em fazer? Aqui no Brasil, o videogame ele vai custar R$ 5.000, né? E lá, meu Deus, R$ 5.000. É um preço absurdo, né? O Brasil é um dos países, se eu não me engano, ainda tem um país que o PlayStation vai custar mais caro que no Brasil, mas o Brasil está o Play 5 está entre os videogames mais caros no mundo, né? O Brasil é o que vai cobrar mais alto, um dos, né? Aí tem gente que está pensando assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou para os Estados Unidos, compro o meu videogame lá e eu trago ele na mala, certo?
É, isso compensa? Professor, é mais barato eu ir para os Estados Unidos, trazer o meu videogame, comprar o meu videogame lá e trazer ele para o Brasil? Por que, que eu digo para vocês que não é mais barato, não compensa? Porque você comprando o seu PlayStation lá, quando você retornar aqui para o Brasil, você vai ser taxado pela Receita Federal, certo? Você aqui, ó, no caso do PlayStation, você ainda não é taxado porque a Receita Federal ela tem um valor. Você pode trazer até US$ 500 em produtos de um outro país, certo? Os Estados Unidos, o Brasil, ele tem essa flexibilidade. Então, até US$ 500 eu posso trazer, tem que declarar, né, claro, de um outro país para o Brasil. Mas, por exemplo, se eu quiser trazer 2 PlayStations, eu quero trazer, eu vou comprar, eu quero trazer um para mim e um para a Alice. Eu quero trazer 3. Eu quero trazer um Play 5 para mim, para a Alice e para a Alessandra. Aí já vai dar US$ 900, né? Esses 900 dólares, esses US$ 900 que eu vou gastar em videogame, só US$ 500 eu vou conseguir ter dispensado e esses $400 a mais, o Brasil ele vai cobrar imposto, que a gente chama de união aduaneira. Esses US$ 400 a mais eu vou ter que pagar mais 40% em cima, certo? Para vocês verem o que é uma união aduaneira, é isso, é essa proteção que os países têm de comprar produtos, certo? Professor, mas por que isso acontece? Isso vai acontecer muito da proteção do mercado interno. Mas é uma coisa que eu particularmente acho que é meio burra. Porque assim, não existe Play 5 no Brasil para você comprar. Não existe Play 5 no produto internacional. No produto nacional, desculpa. Os PlayStations que vai vender aqui no Brasil, eles vão vir de fora. Não existe mais fábrica da Sony aqui no Brasil. Por isso que também está mais caro. A Sony ela saiu aqui do Brasil e não existe mais fábrica. Como a Nintendo, né? Então todo produto eu tenho que comprar de fora. Por eu comprar ele de fora, eu vou ter que pagar mais impostos. E essa proteção é justamente para isso. Essa união é para tentar proteger o produto brasileiro. Eu não quero que você compre um produto de um outro país. Eu quero que você compre o produto nacional. Mas esse produto nacional nem existe, né? No caso do videogame da Sony, certo? Aí o outro mercado, ó, o mercado comum, né? Que além do TEC, né, e do livre comércio de bens, existe a livre circulação de fatores de produção. É aquilo que eu estou falando para vocês do mercado comum, né? O mercado comum dentro de um bloco econômico, ele faz com que eu consiga trabalhar em um outro país de forma mais rápida, que eu consiga viajar em um outro país dentro desse bloco econômico de uma forma mais fácil, certo? Sem precisar de passaporte, sem precisar ter um visto. O que acontece aqui no Mercosul? Ó? No Mercosul, eu consigo viajar para qualquer país aqui da América do Sul sem precisar ter um passaporte. Eu só preciso ter a minha identidade. Se eu quiser ir para o Chile no próximo final de semana, eu tiver dinheiro, né? Claro, eu só vou lá na agência, compro a minha passagem para o Chile e vou para o Chile, certo? Não preciso ter um passaporte, não preciso ter um visto, não preciso ter uma autorização. O que é diferente se eu quiser ir para o Japão. Se eu quiser ir para o Japão, não é tão fácil assim. Não é só eu chegar na agência, não é só eu chegar lá na agência de viagem, na agência, e comprar a minha passagem para o Japão. Primeiro, eu tenho... Ei, Roberto, Oi, pode falar. mas para a Argentina não tem que ter o passaporte? Não precisa. Brasileiro... Como naquele tempo a gente ia pro jogo Fortaleza e disse que ia tirar o passaporte? Não, então te informaram errado, viu, Ronald? Não sei por ser menor de idade, mas não precisa, viu? Não precisa de passaporte. Só com a identidade era para vocês conseguirem. Essa questão de passar aquele jogo do Independente, né? O pessoal informou errado para vocês, viu? Porque ir para Argentina, Chile, Argentina, Chile, acho que só a Venezuela que não deixa, mas os outros países você pode, no Paraguai. É tanto que, não sei se vocês já viram na televisão,
que acontece muito de brasileiro atravessar aquela ponte, né, a ponte da amizade, ir para o Paraguai, comprar alguns produtos e retornar. Não precisa de ter um passaporte. Ah, professor, mas eles foram para o Paraguai de carro. E de carro não precisa de passaporte. Precisa sim. Precisa de passaporte de autorização. Se eu quiser ir até os Estados Unidos de carro, quando eu estiver dentro da América do Sul, eu não preciso de passaporte, né? Eu só com a minha identidade eu consigo entrar nesses países. Mas no momento que eu saio da América do Sul e entro na América Central, eu preciso ter o meu passaporte e autorização para entrar nesse país, certo? Mas, Ronald, informaram vocês errado lá, viu? Dava para ir só com a identidade. Um amigo meu, ele foi pro jogo lá só com a identidade. Viu? Então, esse mercado comum é isso, ó, é o que facilita o livre comércio de pessoas e de produtos dentro desse bloco econômico. Isso é bom porque fortalece, né, esse bloco econômico. Você não precisa ter tantas dificuldades. É aquela situação, só para finalizar do Japão, né? Para você ir para o Japão, aí já é mais difícil. Ó. Além do passaporte, você precisa ter um visto, né? O que seria o visto? O visto é a autorização do país. O Japão está autorizando o Ronald a passar 6 meses lá, certo? Mas para você ter esse visto, o Ronald ele vai ter que declarar o dinheiro, ele tem que dizer, ó, eu tenho tantos dólares para ir para o Japão. Eu tenho residência fixa no Brasil. Por que esses países exigem, principalmente países mais ricos, exigem tanto de uma pessoa ou visitar ou ir trabalhar nesses países? Tem diversos fatores, pessoal. Primeiro é o você ser clandestino, né? Por exemplo, se o Ronald ele quer melhor condições de vida, só que ele não consegue um emprego fixo no Japão. O que ele vai fazer? Mas o Ronald quer morar muito no Japão. O Ronald ele vai, tira um visto de turista, vai para o Japão e lá no Japão ele não volta mais. Ele fica trabalhando lá como clandestino, porque lá compensa mais, lá o salário é melhor. Certo? Aí o que o Japão faz para isso não acontecer? Para imigrantes não estar lá clandestinamente? Ele vai dificultar essa barreira. Certo? Ele vai ver se o Ronald tem residência fixa, se o Ronald tem família aqui no Brasil, se o Ronald tem um trabalho fixo aqui no Brasil. Isso tudo dificulta para você ter o visto. Mas se você estiver dentro de um bloco econômico, isso já não acontece. Certo? Se eu quiser trabalhar no Paraguai, se eu quiser ir lá, eu só preciso ter o contrato de trabalho. Eu só preciso mostrar lá no governo do Paraguai, ó, a empresa tal me contratou, tá aqui o meu contrato. Ó. Você chega lá com o seu contrato e trabalha normalmente, certo? Aí depois de um ano que você vai tentar ter outros documentos, né, para você continuar no Paraguai, mas a princípio, se eu quiser trabalhar no Chile, eu só preciso mostrar para o governo chileno, ó, foi contratado pela empresa X aqui, ó. Eu vou lá para o Chile e trabalho, certo? Pessoal, na próxima aula a gente continua, certo? Eu tô primeiro falando das características dos mercados econômicos, dos blocos, para depois a gente falar dos blocos que aí já é mais fácil, certo? Aí na próxima aula a gente continua falando dessas facilidades e dificuldades de você estar no bloco econômico.